para a meditação de todos nós, daqueles que estão a ouvir a mensagem salvadora, libertadora, a mensagem poderosa da palavra de Deus. Meus prezados amigos, Deus diz em sua própria palavra que Ele não se esquece daqueles que lhe servem, aqueles que derem a Deus a sua adoração, renderem a Deus a sua obediência. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo de número 42, que aquele que tenha dado, ainda que seja somente um copo de água fria, em um discípulo de Deus, em lugar de profeta, de modo nenhum perderá o seu galardão. Deus está nos dizendo que aquele que fizer a sua vontade, de maneira nenhuma será esquecido. Mateus capítulo 10 e o versículo 42 é o que eu quero ler para nós nesta oportunidade. Diz assim a palavra de Deus: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo assim perderá o seu galardão. Meus prezados amigos, o nosso Deus, aleluia, Ele é um Deus fiel, poderoso para cumprir com a sua palavra, poderoso para cumprir com suas promessas. Quando alguém toma uma atitude sábia, mas o que é uma atitude sábia, pregador? A atitude sábia, diz a palavra de Deus, que é temer a Deus. Quando alguém é temente a Deus, então esta pessoa, ela é uma pessoa sábia, inteligente. Por quê? Porque ele está preservando a sua alma, o que ele há de mais importante, o que ele há de mais interessante, que foi-lhe entregue a sua vida. E esta vida, ela não pode perecer. Ela não pode perecer em que sentido, pregador? Ela não pode perecer espiritualmente, porque na verdade, aqui na terra, todos nós iremos perecer. Mas aqueles que tomaram a decisão, tiveram a atitude de andar em conformidade com a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que esses viverão para sempre. É o que diz lá em Apocalipse: viverão com Ele, e Ele será o seu Deus, e nós seremos os seus filhos. Meus prezados amigos, Deus, Ele não se esquece. Por que Deus não se esquece? Esta é a mensagem. Aquele, ainda que tenha dado somente um copo de água fria a um discípulo do Senhor, em lugar de profeta, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Eu vou frisar aqui, meus queridos, uma passagem bíblica, onde alguém, por sua própria ignorância, não era um homem só, era um povo, era uma nação. Esta nação, Deus resolveu riscá-las da terra. Todo este povo, eles foram riscados da terra, porque é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes quando um cabeça de uma nação, muitas vezes quando alguém que leva sobre si uma autoridade, um domínio, um governo, ele age ignorantemente, então todos pagarão. É o que acontece com um país, com uma nação. Quando um governante se rebela contra outro país, ou quando ele imagina que ele pode fazer o que ele bem achar,
que deve fazer o que ele bem entender, e aí ele despreza os rudimentos, a compreensão, o cooperar com os demais. Então o seu entendimento, ele é rasgado de tal forma que ele despreza a sabedoria, ele despreza o conhecimento, e muitos desprezam até outras nações, e não fazem concerto de paz, e aí toda aquela nação, ela pagará por o erro de um homem, ou de uma meia dúzia de pessoas que tomaram decisões equivocadas. Nesta manhã a palavra de Deus que está chegando ao teu coração é diretamente ministrada pelo Espírito de Deus, o Espírito da palavra de Deus. Por isso eu quero ir com você aqui no livro de Êxodo capítulo 17. A palavra de Deus vai nos falar de um certo povo que Deus tirou da terra do Egito e tirou com mão poderosa, porque ninguém jamais poderia sacar ou tirar alguém com mão poderosa, como Deus tirou usando seu servo Moisés. E a Bíblia diz que depois que aquele povo saíram da terra do Egito, a Bíblia diz que eles entram no deserto e eles vêm caminhando em dificuldades, em sofrimentos, e Deus vem os mantendo no meio dessa terra. Deus vem dando a eles de beber onde não havia água. Deus tira a água da rocha, onde não havia alimento. Deus mandou para eles maná do céu. Meus prezados amigos, mas ali havia um povo chamado Amaleque, ou os Amalequitas, um povo que não reverenciavam a Deus, um povo que transtornavam e se burlavam, esnobavam da palavra de Deus. E nós observamos que aquele povo, além do mais, prepararam uma guerra, uma peleja contra quem, pregador? Uma guerra contra Israel. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém se levantar contra Deus ou contra a sua palavra. Obrigado. Aleluia! E sair ileso, e sair em paz. Muitos nos dias de hoje acham que estão escapando em paz. Mas, meus queridos amigos, nos dias futuros as coisas acontecerão, porque o que eu estou lhe mostrando aqui nesta manhã é um povo rebelado, um povo, os Amalequitas, rebelado contra Deus, e eles iniciam uma guerra, uma peleja, uma batalha contra Israel. Contra quem? Contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus manda a Moisés enviar a Josué a pelejar contra os Amalequitas. E essa história é para os que conhecem as sagradas letras, na qual eu estou pregando nesta manhã. Você sabe muito bem como foi que esta peleja ela foi ganha. A palavra de Deus vai nos dizer na continuidade do capítulo 17, que enquanto Josué pelejava, Moisés subiu ao monte, e quando ele levantava seus braços, então Israel prevalecia na batalha. E quando ele cansava e baixava seus braços, então Amaleque ganhava, começava a tomar a peleja. E a Bíblia diz que ali tinha dois homens sábios, e eles tomaram uma pedra
e colocaram Moisés ali sentado, e ficou um de um lado e outro do outro, segurando os braços de Moisés, até que chegou a tarde e Josué, Israel, ganhou a peleja. Mas nós observamos, meus queridos, aleluia, que Deus ali naquele dia Ele fez uma promessa. Êxodo capítulo 17 é onde estou pregando, aleluia. A Bíblia diz que no versículo 14, que Deus fez uma promessa, aleluia, a Moisés, que depois, com o tempo, ele riscaria Amaleque, os amalequitas de toda a terra. E isto se cumpriu, pregador, se cumpriu. Deus, ele cumpre o que ele fala. A palavra de Deus diz que naqueles dias eles ganharam a peleja, e o restante do povo dos amalequitas que ficaram na terra. Os anos passaram e as coisas vão acontecendo, até parece que não vai chegar o dia em que Deus falou que tudo há de acontecer. É por esta causa que nós saímos a pregar a palavra de Deus e a lhes mostrar que Deus é justo e fiel. A sua palavra ela é pura e verdadeira. E se nós voltarmos, meus queridos, lá no livro, se nós adiantarmos e for lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 15, 1 Samuel capítulo de número 15, nós vamos ver que ali Deus, ele levanta a Saul como rei de Israel. Seria ali o primeiro rei de Israel. E quando Deus levanta esse Saul por meio do profeta Samuel, a palavra de Deus diz que Deus já dá uma ordem a Samuel para que ele envie ao rei Esaú a exterminar com os amalequitas. O tempo de Deus estava chegado. O que ele havia falado em Êxodo, capítulo 17, e o versículo 14, agora se começa a cumprir-se. 1 Samuel, capítulo de número 15. Mas, meus prezados amigos, a palavra de Deus, como eu já frisei, Mateus capítulo 10 e o versículo 42, que a palavra de Deus diz que aquele que der ao menos um copo de água a um servo de Deus em lugar de profeta, de maneira nenhuma ele perderá o seu galardão. Então observemos